Aleluia. Paz, amados. Amados, nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, um prazer estar com vocês aqui. E nós, já, graças a Deus, né, chegou o momento de nos separarmos em sala. Tem bastante pessoas e algumas salas para nós nos separarmos. E nós estamos nos separando por assunto, tá bom? Então, pedi ali para a sonoplasta ali, agora chegou a Raquel ali. Está ali mais a Débora, né? Aê, obrigado. Olha só, então, para você que está chegando agora aqui, para saber para onde você vai, você é livre para escolher, tá bom? Então, nós estamos seguindo o material didático da Primeira Igreja Batista de Curitiba, tá bom? E esse material é muito interessante, material teórico, serve como base. Então, nós temos algumas salas. Então, por exemplo, o pessoal que está chegando na igreja vai se preparar para doutrinas, né? Tem a sala 1, que é doutrinas básicas, e nós temos aí os dois pastores, o pastor Luiz e o nosso professor Ismar. Então, o pessoal já pode ir para a sala lá deles, ali no gabinete. Aí tem a sala 2, que é uma sala pós-batismo, né? Onde são vários assuntos a serem estudados, tá bom? Bases bíblicas, a igreja, a missão. Quer dizer, eu fui batizado chegando na igreja. O que é a igreja, não é verdade? Então, aí, você, não é a sala dos jovens, tá? É a sala pós-batismo, se você quiser rever esses assuntos aqui, se fortalecer, disciplina na igreja, como fazer a diferença, mordomia cristã, são vários assuntos e os professores estão lá esperando vocês. Então, vocês podem ir para a sala aqui, o pastor Fel está orientando ali as pessoas. Nós temos a terceira sala, que é a sala de doutrina, chama-se Dons, né, espiritualidade. São 2 capítulos daqueles 7 lá, e nós cremos. Hoje nós vamos terminar o primeiro assunto. Opa, deixa eu voltar aqui. Hoje nós vamos terminar o primeiro assunto, que é sobre ser servo. Aqui chegou o outro professor, Rodrigo, aqui, e eu também sou um dos professores dessa sala. Vamos ficar aqui no templo, tá bom? São vários assuntos, amados. E aí depois tem o material, você que vai se inscrever na sala, você vai receber por e-mail, tá bom? Dá seu nome aí, te manda por WhatsApp, o PDF, para você estudar durante a semana, chegar aqui e participar. E tem outra sala, que é a sala onde tem a dupla Fel aqui, ó. O pastor Fernando e o Fernando Jordano ali, ó. Estão ali atrás, ali, a dupla Fel ali, que são vários assuntos também, né? Um discipulador e autoridade espiritual, submissão, são vários assuntos legais, interessantes para o crescimento espiritual, tá bom? Então, vocês podem acompanhar os dois ali. Vai ser no gabinete lá, não? Aqui do lado? Então, quem quiser acompanhar os dois ali, fiquem à vontade, tá bom? Ó, são vários assuntos para estudar lá. E nós teremos um encontro mensal entre os professores, os líderes, para estudar juntos esses outros assuntos, tá bom? Então, feito isto, quem não for para as outras salas, vai ficar de castigo aqui no templo comigo, com o professor Rodrigo ali, onde nós vamos terminar o assunto sobre servo, tá bom? Então, aí, fiquem à vontade para procurar a sua sala. Professor, eu quero ficar aqui, de castigo. Fica aí, castigo aí. Não, vai ficar de castigo aqui com a gente, aqui, né? Pode andar mesmo? Fica aí, não? Sandrão, hein? Tinha até esquecido de ontem. Peguei esse fiel. Bom, dá para ver ali, pessoal? Está um pouco escuro. Está um pouquinho escuro, né? Na verdade, desculpa aí, então, eu vou deixar tudo amarelo. É uma dica já aí, professor, ó. Ali está escuro ali, eu vou deixar a letrinha amarela. Amados, é o seguinte, olha, esse material é muito interessante. É um material teórico que nós estamos utilizando de uma igreja. São vários PDFs, assim, ó, a estrutura está legal. A ideia é a seguinte: o que um cristão deveria estudar, de um modo geral, para o crescimento espiritual dele, durante um ano na igreja, por exemplo? E aí, são várias turmas. Isso significa que você é livre para você ir para qualquer sala, menos a sala 1, que é a sala de batismo, certo? Que é a doutrina para ser batizado. Passou essa sala, você pode passear em qualquer sala. A ideia também depois é que os professores também mudem de sala, que um está na sala 2, vai para a sala 1. A ideia é que você se aproprie desse conhecimento, tá bom? Uma coisa bem legal que nós estamos discutindo aqui nessa sala, por exemplo, olha, o primeiro assunto dessa sala, que é o capítulo 3 lá, dons e espiritualidade, tem um tema. O assunto é assim: um servo, é uma pergunta. Você sabia que você é um servo?
E aí eu peguei mais leve, eu troquei o título. E coloquei assim, ó, chamados para servir. Melhorou, né? Menos ofenmazinho. Se você é um servo. Igual aquele cara, ó, preciso comprar 50 quilos de cimento. Pô, 50 quilos de cimento? Tá bom, vai lá, compra um saco. Tá bom, um saco tudo bem. O saco tem 50 quilos. Então, na verdade, mudou o nome, mas a ideia é a seguinte. Você, eu, nós fomos chamados para servir. E nós estudamos vários, o capítulo é muito legal, esse material, que o autor, ele vai dando assim, a versão dele, né, a espinha dorsal do pensamento dele, e vai dando dicas de vários versículos. E aí, nós fizemos o seguinte aqui, tomar muito cuidado, para vocês, para os professores inclusive, né, e para nós, se basear só em um versículo. Porque às vezes o cara pegou lá o final de um capítulo, nós estudamos isso, né? Essa é a nossa quarta e última aula sobre esse assunto. Nós pegamos assim, o final, ele citou o final de um capítulo, onde aquele capítulo, aquele versículo, ele fechava um pensamento. Então, às vezes você vai lá e dá só um versículo, você pensa que a pessoa sabe o contexto, e aí, quando você explica o contexto, ela compreende melhor aquele versículo. Certo? Então, você vê que lindo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a sua casa, toda a sua família. E o versículo seguinte, o próximo versículo. Você vê uma coisa? Um versículo muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida. E o próximo? Vai? Entenderam? Está condenado. Está escrito lá, só que a gente não fala que é ofensivo, não é verdade? Vê aí João 3,17. Eu não coloquei aqui, mas, mas só para você entender, quando você vai falar sobre um versículo, o que acontece, na verdade? Então, você tomar cuidado, não é isso, Célia? Enfim, o 3,17 fala assim, olha, aquele que crê não entra em condenação, mas aquele que não crê já está condenado. Meu amado, então hoje, a ideia é que você, encerrando esse primeiro assunto, nós ficamos 4 semanas aí para o pessoal chegar, se ambientar, escolher a turma, e na próxima semana é um outro assunto interessante, tá bom? Então, é isso aí, Rodrigão, tá aí, tá aí. O que está no 17? Fala aí. É, o 3,17. E aí o 18 fala, aquele que crê? Só que a gente não prega isso aí, a gente pega, ó, Deus amou o mundo de tal maneira, não é verdade? A gente pega só aquele que interessa para encher o coração. Mas aqui na escola bíblica nós vamos ver, ó, cuidado, que tem o pré-texto, né? E o pós-texto também. Meu amado, então é o seguinte, hoje eu quero falar com você, se você entendeu que você foi chamado para servir, ainda não sabe onde, não sabe como, mas se você entendeu que você foi chamado para servir, eu tenho uma boa notícia para você. Sabe o que Jesus falou para nós hoje? Você entendeu que você foi chamado para servir? Entendi. Então, ó, você não é mais meu servo, você é meu amigo. E ó, olha só o grau de maturidade. Quando você entender que você foi chamado para servir, Jesus vai dizer o seguinte para nós, ó, eu não vou chamar você, eu vou chamar você de amigo. E eu quero que você abra a sua Bíblia, eu quero agradecer aqui o departamento de marketing, que possibilita a projeção aqui, para a gente ler junto, se você quiser, tá bom? Olha só, Jesus no capítulo 15 do Evangelho de João, para você entender o grau de amizade que ele quer ter comigo e com você, ele fala assim, olha que lindo, ele começa assim, ó, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o... Quero que você entenda que ele está usando esse contexto, porque são 2.000 anos atrás, sem computador, entendeu? Está lá no campo, e para as pessoas entenderem melhor o que ele está falando assim, olha, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Na cabeça dos caras já vai lá, né? O videira, a uva, e é o agricultor, lá que é dono daquele campo. Ele fala assim, e aí o pai, ele fala assim, ó, todo ramo
que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Nós não vamos pregar sobre isto, certo? Quer dizer, então, se o cara, se está lá, se o ramo está nele e não dá fruto, ele corta, está dizendo que corta. Está dizendo que corta. Mas aquele que dá fruto, ele poda. Mas podar não é cortar também? Quando você poda, você não dá uma beliscadinha ali para nascer uma outra coisa? Quem já podou? Alguém já plantou? Já plantou alguma plantinha? Rosa, por exemplo, roseira. A roseira você dá uma podada ali, lá sai um para a direita, para a esquerda, não é isso? Sai um novo galinho ali. Podar não é isso também, não? Você vai lá e corta e nasce outra. Fica firme lá. Então, aí Jesus falou o seguinte, olha, você está dando fruto. Só que eu gostaria que você aprendesse um pouco mais. Então, aqui na sua estrutura, eu vou dar uma cortadinha aqui, vai doer um pouquinho, mas dali vai nascer uma outra coisa que vai ser bom para o reino. E o problema é essa outra coisa, a gente não entende às vezes está acontecendo. Então ele fala, olha, eu vou dar uma podada aí, tá? Para que você dê ainda mais fruto. E aí, é conversa de agricultor para você. Então, só para você entender o que estou falando. Às vezes, você passa por situações da vida que você não entende. Mas eu estou dizendo isso para você, olha, você está dando fruto. E às vezes você não acredita, mas eu estou passando uma solução, por quê? Porque você está dando fruto. Jesus quer que você dê mais. Ele só quer cortar aquele seu jeito de falar, aquele seu jeito de andar, aquele seu jeito de fazer alguma coisa. Até ali, se foi bem, é o seguinte, já deu o que tinha que dar. Então, vou cortar ali para sair ali uma nova diretriz, mas está firme aí, tá bom? Fica firme aí. As lutas estão vindo para você crescer. E ele fala assim para você, olha que lindo, ele fala, vocês já estão limpos. Pela palavra que tenho, fala. A minha casa tem uma... É coqueiro aquilo, Jana? Não tem coco. Ah, é palmeira. Deixa eu falar. É palmeira, não. É uma palmeirinha. Aí, você, de vez em quando fica lá um negócio amarelo, uma folha amarela, né? Já deu o que tinha que dar. Você tem que fazer o quê? Você vai lá e poda, corta. E aí, daqui a pouquinho, começa a nascer outra, verdinha, bonitinha, está lá um brotinho, é isso. E, meu amado, e às vezes na vida, Jesus fala assim, ei, você já está limpo, hein? Você está limpo pela palavra que eu tenho falado. Jesus falou para você o seguinte, olha, é que você não está entendendo. Eu já trabalhei nesse assunto na sua mente, no seu coração, você já ouviu, eu já purifiquei seu coração, já limpei a sua vida, mas você fica olhando para aquele lugar onde foi podado. Mais ou menos assim. Olha para frente. Você tem que mudar. Ele está falando assim, é outra coisa. Ele fala assim, você já está limpo. E ele fala assim, pela minha palavra. Então você precisa entender que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, entendeu? Que ela penetra. E aí ele fala assim, olha, permaneçam em... Jesus está falando, permaneçam em mim. E eu permanecerei em... Mas, é uma vez de mão, você precisa permanecer em Jesus. Quer dizer, então que eu posso não permanecer? Então, Deus pediu para eu mostrar esse texto para você agora, porque o texto indicado lá vai falar sobre isso. É possível alguém chegar, não quero mais. É possível. Alguém não querer mais permanecer. E aí, vamos ler daqui a pouquinho. E ele fala assim, olha, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em... E quando fala fruto, o senhor cristão, não é sair aí evangelizando um monte de gente, não. Tire da sua cabeça.
Vocês sabiam que alguns de vocês ainda pensam isso, que dar fruto é ganhar 1000 pessoas para o reino? Não, não é. Não é. Não é. Durante muito tempo eu pensei nisso também, porque alguém me ensinou isso. Não é. Entendeu? Fruto, quem é que come o fruto? É você? É a árvore? Ou alguém vai lá na árvore e retira o fruto e come? Fala para mim. Você acha que a maçã, o pé de laranja, a laranjeira, bom, deixa eu chupar a laranja minha. Aí os galinhos vão chegar lá, vão pegar a laranja, porque pensa que é desenho animado, colocar na boca. Minha laranjinha está azeda. Você acha que a árvore vai comer o próprio fruto? Não. Você tem que produzir frutos. E semelhantemente à árvore, o fruto é comido por outros. Está falando de atitude, de comportamento, de alimentar o outro. Está falando de fruto do Espírito. Está em Gálatas. Nós temos que estudar isso e nós vamos estudar. O fazer discípulo é uma outra coisa que ele vai falar, mas ele está falando agora, ei, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O meu pai está olhando para você, ele vai podar algumas coisas para você dar mais fruto ainda. Olha que lindo, as pessoas vão se alimentar da sua vida. Isso é muito lindo, meus amados. Mas como? Não consigo nem andar. Fica firme aí, já você vai correr, vamos correr a São Silvestre, vamos treinar. Aí é o seguinte, mas sem Jesus você não pode dar nenhum fruto. E ele fala assim, ó, eu sou a videira, ele assume para mim, ele assume, ó, eu sou. E vocês são os ramos. Alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer outra coisa, fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer. E aí, nós somos chamados para servir. Mas nós só vamos conseguir servir o reino se nós estivermos conectados na videira, que é Jesus Cristo. E ele fala assim, só para concluir, não sei porque ele pediu para trazer esse texto completo aí. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Lembra que eu falei que você está cortando lá, limpando a palmeira lá, que seja, a flor lá? Então ele fala assim, ó, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Olha que profundidade isso, meus amados. E a gente desacredita disso. Ele fala, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, você pode pedir o que você quiser. Desde que seja para o benefício do reino, para a sua vida. Então eu quero ganhar 1 milhão. Vai cair na sua cabeça uma espiga de milho. É isso que ele está falando. Mas pode até ser. Meu pai... Está perdido aí, Karen? Entra aí. Meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão os meus. Olha só. Quando você está conectado em Jesus Cristo, você vê a vida por uma outra perspectiva. Você vai passar por lutas, vai passar por tribulações, vai passar por... Igual para todo mundo. Com Jesus ou sem Jesus, é arroz, feijão, carne e ovo. Mas com Jesus, aquele bife lá tem mais, sabe? Mais valor, você dá mais valor a tudo que você tem, é diferente. E ele fala assim, e Deus, ele é glorificado quando você dá fruto. Quando as pessoas olham para você e vê Deus através da sua vida. É isso que eu estou falando. Aí sim, olha só. Aí sim, vocês serão os meus discípulos. Eu não tenho que ser discípulo para dar fruto. É automático. A vida com Cristo, a conexão com Cristo vai fazer com que você sirva o reino. E ao servir através das suas atitudes, vocês vão entender aí que você vai ser reconhecido como discípulo. E ele fala assim, ó, como o meu Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos,
permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Isso aqui é muito profundo. Tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. É muito lindo isso. O meu mandamento é este. Quais os mandamentos de Jesus? Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Se você lesse lá os 10 mandamentos, lá que está lá em Êxodo, você vai ver lá que 70% lá é relacionamento interpessoal. Não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, quer dizer, é social. Mas Jesus fala o seguinte: ei, ame o próximo, ame quem está ao seu lado, ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Então você tem que conhecer a história de Jesus Cristo, né? Você tem que conhecer que está conectado com Ele, Ele compartilha com você. E Ele fala assim, ó, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E aí Ele vai dizer o seguinte: vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu. Já não os chamamos mais servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Não é que tudo que está ouvindo de todo mundo, fala para todo mundo, não é isso, não é fofoqueiro. Jesus não é fofoqueiro. Tudo que ele ouviu do Pai, ele foi e transmitiu para você, e quer transmitir para você diariamente. Mantenha-se conectado nele. E a atitude de Jesus para comigo, para você, não é mais de ser servo. O reconhecimento que eu fui escolhido para servir, onde eu estiver, da maneira que tudo que vier nas minhas mãos, eu tenho que tentar fazer da melhor maneira possível para glorificar o Pai. Isso me faz com que Jesus me trate como mais. Seja meu amigo, tá? Você está me glorificando através das suas coisas, você já é meu amigo. E ele fala assim, só para encerrar essas duas partes aí, ó. Vocês não me escolheram, e essa é uma das partes mais emocionantes que tem. Quando você entender isso, de verdade, você tem que parar seu travesseirinho ali, com todo esse monte de 80 quilos de pecado, que você, olha aqui, Senhor, obrigado. Por quê? Ele fala assim, não foi você que me escolheu. É entre você e ele esse mistério. Não foi você que escolheu Jesus, nesse sentido. Ele fala assim, ó, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que vocês pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros. E aí? Vamos permanecer em Jesus Cristo ou não vamos? Precisamos, não precisamos? Quando você tiver esse sentimento de que você foi chamado para servir, e é o que nós estamos discutindo nesse capítulo, né, desse estudo, um servo, quer dizer, olha, você foi chamado para servir, e é necessário algumas podas para você continuar dando fruto. E Jesus está insistindo comigo, insistindo com você. Então agradeça. Quando você está vindo para a casa de Deus, você está fazendo alguma coisa, fala, obrigado, Senhor, obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado, Senhor. O meu coração é tão grato a Deus. O meu coração é tão grato a Deus, assim, obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado. É claro que quando acontecem situações, você não vai falar ficando obrigado toda hora. Depois você fala, Senhor, obrigado por essa bênção na minha vida aí. Mas assim, você está representando o reino, onde você estiver. E nessas 4 aulas que nós tivemos sobre servindo o reino, chamados para servir, eu quero, na 4ª aula hoje, falar do 4º capítulo do Timóteo. Então, nós estamos lendo o 2º livro de Timóteo, e nós, lá no capítulo 4, nós temos aprendido como se comportar. Como se comporta um servo
Como se comporta o servo de Deus, onde ele estiver. E aí nós estamos vendo o seguinte, que o apóstolo Paulo tem dado muitas dicas para nós. E hoje, está aí no 2 Timóteo capítulo 4, nós vamos então terminar essa aula com mais dicas. O texto, a palavra de Deus, dependendo do lugar onde você estiver, e aqui eu posso até afirmar isso, ela é autoexplicativa. Você vai ler e você vai compreender. Tanto que você vai ver que eu não coloquei nada aqui embaixo, normalmente eu gosto de colocar alguns destaques assim, né? Mas assim, ela é tão autoexplicativa. Como é que eu devo me comportar onde eu estiver? E aí nós pegamos várias dicas. É legal você que perdeu a aula, entra no canal da igreja lá no YouTube lá, né? E aí estão overdose de Cícero lá. Eles estão 3, são 2, aí está lá. Próxima semana é outro assunto. Então vamos terminar aqui diz o seguinte, olha o que o apóstolo Paulo fala então, finalizando ali aquelas orientações que está dando lá para o Timóteo. Ele fala assim, olha, na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Meu amados, e eu falo, olha só, eu vou dizer cuida da sua vida espiritual. Cuida. Não é isso? Não é amar ao próximo como a si mesmo? Você tem que se amar primeiro para amar o outro. Ame ao próximo como a si mesmo. Não é um mandamento? Mas se você não se ama, se você não permanece conectado em Jesus Cristo, se você não procura conversar com Ele todo dia, toda hora, pedir orientação para Ele, como é que você vai transmitir esse amor para o outro? É um amor meia boca, certo? Mas está lá. E ele fala o seguinte, olha, na presença de Deus, de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Espera que a Raquel me queimou ali. Ô Raquel, ajuda aí também, né? Ok. Está aqui. Você sabia? Eu não esqueci o texto qual é. De Deus não se zomba, né? O que você plantar, você vai colher. Não é isso? Olha lá, o irmão está procurando ali. Vendo na minha mente. Então, olha só, meu amado, não se preocupe, seja natural. A sua vida está no caminho da perfeição, correto? Está sim, melhorando. Nós estamos aí, nós estamos numa rota de melhoramento, para servir cada vez melhor. E ele fala assim, olha, eu te exorto, pregue a palavra. Pregue a palavra. Se necessário for, abra a Bíblia. Eu te exorto, na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Não se preocupe com o julgamento. Prepare-se. Pregue a palavra. Não é para ficar pregando a vida alheia. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora do tempo. Esteja preparado para responder à razão da sua fé. Por que você segue Jesus Cristo? Por quê? Não precisa dar detalhes de onde ele te tirou lá, daquela rota, né? Ele fala, olha, seja preparado a tempo e fora do tempo. Ele fala, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Exorte, você tem que ter a Bíblia como referência, meu amado. E aí, tem assuntos que ele já falou em capítulo anterior, foge das discussões tolas. Não perca tempo, discutindo se pode ou não pode. Se tem alguém perguntando se pode ou não pode, é porque está na cabeça, está querendo fazer, ou já fez, está querendo só se esconder. Então assim, se criou dúvida, não pode. Ué, porque Deus não é um Deus de confusão. Mas, aí eu penso, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, você pegou um texto, né, o miserável, pega o contexto, vê onde ele estava sofrendo, estava preso, então, assim, nesse sentido. Então ele fala assim, olha, ô servo,
você que foi chamado para servir, que você é meu amigo agora, que nós estamos conectados, o apóstolo Paulo fala, olha, na presença de Deus Jesus Cristo, deixa Ele julgar os vivos, não é para ficar julgando, você não é juiz, você não é jurado, a sua vida, você tem que pregar a palavra de Deus, a sua vida é isso, a sua vida você é uma árvore, você está dando fruto, correto? E assim, ó, pregue a palavra, tá legal? E seja preparado a tempo, a fora do tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e tudo tendo como referência a Bíblia. Não é o que você acha, é o que Jesus pensa sobre isso, nesse sentido, tá bom? Outra coisa, ele fala assim, ó, por quê? E nós já sabemos, hein? Isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás, olha só, tá dando nada. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. A essência da palavra, que é inegociável, não estamos falando de usos e costumes, a essência da palavra, o amor de Jesus Cristo é inegociável. Na dúvida, os assuntos polêmicos, Jesus chamou para ele, ó, eu, porém, vos digo. E aí, nós vamos estudar isso em outro momento. Mas então, nós estamos no início aqui, ele fala, olha, você não pode fugir da essência, não pode se desconectar de mim, ele fala. Assim, ó, eu vou te instruir, eu vou te capacitar para você exortar, para você corrigir, através da sã doutrina. O dia que você achar que não precisa mais da Bíblia, que você já é o bam, aí você tropeça, cai, o diabo amarga a cilada, aí você vai voltar para estaca zero, aí quebrar a cabeça. Sabe aquele filme que o cara aparece todo remendado assim? É você, na igreja às vezes. E aí, com o tempo, com o remédio certo, né? Jesus vai chegar, uma nova história começou em mim. É isso? Daquela dor, só me restou a cicatriz. Jesus é o remédio que me faz viver. É isso que ele está falando. Não fuja da sã doutrina. Por quê? Porque não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Fique tranquilo. Se alguém abrir uma igreja, não sei aonde aí, começar a falar algumas coisas, tiver dinheiro para publicar, vai encher, nesse sentido. Porque são pessoas que vão, não querem ir para o inferno sozinho, entendeu? Vai estar um monte de gente. Não, eu estou julgando já, desculpa, mas assim, não é para julgar, né? Deixa Deus julgar os mortos e os vivos. Mas assim, a sã doutrina, olha, já está avisando. Tem gente que vão estar lá, vão estar coçando os ouvidos, e nós vimos, acho que na aula 2, que Jesus falou o seguinte, olha, foge desses caras aí, que querem negociar a palavra, que é aquele administrador infiel, que nós vimos aquela parábola, que ele fala assim, ó, quanto você deve? Deve 100? Não, tira 100, marca 80 aí, quer dizer, vai negociar o pecado do outro. Esconde, tira isso aqui, esconde, você deve só 20, só 80 nesse sentido. Então, isso aqui é muito comum. E outra coisa, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Porque é um momento, amados, que nessa conexão de internet, é muito difícil você ficar vendo as pessoas lerem a Bíblia. Por isso que, estrategicamente, Deus é maravilhoso, né? Você já tem a Bíblia conectada no celular. Entendeu? Olha, você tem a opção no celular de ler a Bíblia. É ou não é? Você tem a opção no celular de selecionar um versículo e mandar para o outro. Para o grupo. Você não precisa mais mandar vídeo, né, pornográfico. Não precisa mais mandar vídeo sem sentido. Não precisa mais mandar só piada. Você pode mandar o quê? Uma mensagem. É ou não é? Nem que o outro não abra. Ih, de novo essa mensagem, vou nem abrir. Está lá. Por quê? As pessoas vão se recusar a dar ouvidos à verdade, porque tem momentos na nossa vida que você sabe que está errado, e você sabe que Deus... É incrível, nós somos tristes, né? Sabe quando você sabe que está errado, e você está só esperando a hora de receber a mensagem?
E quando vem a mensagem, eu não vou ler não, Deus quer falar comigo. Hã? Não é isso? Fala sério, assim, não vou ler não. Olha lá, aqui aquele irmão lá está mandando, é Deus. Não é o irmão, é Deus, mano. É Deus, tá bom? Que quer mandar a mensagem de lá. E glória a Deus por isso, porque é a chance que você tem entre você e Deus de conserto. E é muito lindo isso, esse relacionamento que você tem. Deus fala, permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. Jesus fala, sem mim você não consegue dar fruto. O meu amor tem que permanecer em você e a transformação acontece. E aí a transformação, quando você erra e alguém sabe que você errou, para você recuperar a credibilidade com quem que você errou, você tem que dançar, sapatear, leva tempo. Você vai passar pelas mesmas situações, e aí sim, aquela pessoa vai ver você agindo, falando diferente, a sua postura muda, você fala, realmente você se converteu, e vai para frente, tá? Aí, olha só, e Paulo falou assim, ó, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Parece um poema, né? Ó, até rimou, hein? Paulão, foi um poeta aqui, ó. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, já está próximo a minha partida. Quer dizer, ele está lá, e aí ele vai dizer o seguinte daqui a pouquinho, né? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora, me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Não é lindo? Lá no finalzinho da carreira, eu combati o bom combate. Não é lindo demais essa frase? Mas você não vai morrer não, meu, fica aí. É que o Paulo está lá no final da vida dele, está lendo isso aí, certo? Está lá. É muito lindo. Esses dias veio na minha mente o finalzinho do livro do Josué. Eu queria estudar sobre isso, onde o Josué e o Caleb estão conversando. Lembra? Há 40 e poucos anos atrás. Parece a história dos irmãos, né? Lembra? Tá por trás, lembra? A gente não aguentava correr, não aguenta correr mais. Lembra quando a gente corria, né? Mais ou menos assim. Então, mas é muito lindo você olhar, falando sério, quando vejo alguns irmãos assim, você olha para falar, caramba, olha como nós crescemos, né? Estamos juntos aí, Deus insistindo com a gente. Isso é importante. Meu amado, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte para você, olha, eu combati o bom combate. Se você estudar a história do apóstolo Paulo, você fala, meu pai do céu, eu tenho que passar por aquilo? Não necessariamente, mas se passar, o apóstolo Paulo fala, ei, ó, calma, hein? Já vou pegar a minha coroa que está reservada para mim. Lindo demais. E ele continua assim para nós, olha, é o seguinte, olha, procure, e aí começam umas dicas comuns de ser humano, porque a gente acha que o apóstolo Paulo era um super-homem nesse sentido, né? E ele vai falar algumas relações normais, que ele fala assim, olha, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Lembra que o seguinte, se você desconectar de Jesus Cristo, você não consegue dar fruto? Não vamos entrar aí nessa doutrina de perde ou não perde salvação, isso aí é início de carreira cristã, que está querendo fazer besteira, ficar pensando nisso aí. Mas olha, a Bíblia está dizendo que o apóstolo Paulo fala, lembra do Demas? Lembro? Ó, esquece, desencanou. Caiu na cilada do diabo e foi amar o mundo. E ó, perdi. E a gente olha às vezes assim dentro da igreja, né? Fala sério, vem na nossa mente alguns que nós estávamos juntos, e você sabe que ele não está mais servindo ao reino de Deus. Você sabe que ele está mais se servindo do mundo, foi servido um banquete para ele no mundo, né, com opções, outros atrativos, não é verdade? Do que você fala, caramba, Cícero, como assim outros atrativos? É porque assim, se você, olha bem o que eu vou falar, se a sua vida for só de domingo na igreja, você é o pior dos piores. Você não pode se sentir cristão só de domingo na igreja. Estou falando sério, não pode. Aqui é o momento de nós pararmos, aprender com o apóstolo Paulo, estou preso, hein, mas estou firme. Estou entregando aqui, né, a vida, mas eu
tem que ser comido, também aqui. Você vai chegar aqui só arrumar confusão na igreja. Ó, você é um irmão de visão. Ó, se você falar rápido, você cria contendas, confusão e divide opiniões, entendeu? Você é um irmão de visão. Não, você é um irmão de visão. Quer dizer, quando você sai daqui, segunda, terça, quarta, onde você estiver, a sua vida tem que estar glorificando a Deus. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, caramba, eu senti Deus nessa mulher hoje, nesse homem hoje. Olha, eu senti Deus nesse homem. Você tem que glorificar a Deus através da sua vida. Aqui é o nosso quartel-general, é a chance que Deus te dá para você ouvir a palavra, de você repensar um pouquinho o que você está fazendo, aí sentadinho na carteira, se consertar com Ele, mas quando sair daqui, saia consertado. E quando chegar na sua casa, você já tem que provar isso, ó, estou consertado, já muda a sua atitude, já pega a outra pessoa, é assim que funciona. Por quê? O cara, Demas cansou, e amou o mundo, abandonou-me, e foi embora. Aí ele fala assim, ó, o outro lá, o Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Mas quem abandonou foi lá, o Tito não, né? Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a fé. Então assim, você precisa, não dá para viver sozinho o mundo cristão. Você precisa de amigos. Às vezes até conversa com a Jana lá, caramba, será que a gente vai voltar como a gente era antes? Falando sério. A gente não era mais próximo, a impressão minha, a gente não era mais. Foi a vida que foi, a gente foi crescendo, foi outras coisas que foi natural isso. Não sei. Acho que foi também, né? Você vai tendo mais coisas, você vai se distanciando. E a gente foi deixando, né? E aí as nossas amizades foi embora, de vez em quando você lembra de orar. De vez em quando a gente lembra de orar pelo irmão, né? Às vezes quando o irmão pede, por isso que o apóstolo Paulo vai falar, ore por mim. O apóstolo Paulo fala, ore por mim. Nós precisamos orar. O apóstolo Paulo fala, ei, vem logo, cara, estou com saudade de você. Vem, Timóteo. Ô, às vezes não dá saudade, pô, caramba, vou lá. Vai estar aquele cara lá, vou lá, vou dar um abraço, me sinto bem. As pessoas têm que se sentir bem com você. Porque senão, ó, o mundo oferece muitas coisas, e aí, vamos embora. Bom, e ele fala assim, ó, quando você vier, olha que lindo o relacionamento, ó, quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, aí, ó, para aí, então assim, olha o relacionamento que tem. Empresta o livro. Hoje, no curso que eu estou fazendo agora aí, né, foi muito legal, tem 120 alunos no grupo, eles montaram um grupo para trocar livros. Estou montando uma biblioteca virtual, tá lá, ó, biblioteca virtual, hein? Não preciso nem distante, mas ó, que lindo. Quem pensaria nisso há 25 anos atrás, não é verdade? E é muito, trocando livros, trocando ideias, é muito diferente, é uma coisa maluca isso. Estou com dezenas de livros em um clique. Então, assim, olha, compartilhe livros, tá? Olha, leva lá, devolve o livro que você pegou emprestado aí, irmão, mais ou menos assim. E outra coisa, ó, olha só, você acha que é sua festa? Ele fala assim, ó, Alexandre, o ferreiro, cadê o Alexandre? Cadê o Chino? Ele não, é outro. O Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos. Então, você acha que a vida é só festa? Alguém vai querer te prejudicar. Está vendo que você está dando fruto, vai querer lá puxar seu tapete. E ele fala assim, ó, o Senhor lhe dará pelo quê? Então assim, olha, se você acha que tem alguém fazendo mal para você no emprego, na escola, eu não gostaria que você orasse assim. Ora para que Deus converta aquele coração, porque o Senhor, Ele protege você, meu. Nós cantamos aqui. O Senhor protege o que são seus, ouve a voz sincera de um adorador.
e preparou e é isso aí, no seu altar. O Senhor protege o que são seus. Então, na verdade, você tem que orar para aquelas pessoas, na verdade, te esquecerem. Porque o nosso Deus zela por você. E aí, ele fala assim, previna-se. Então, se você sabe que você vai para um lugar onde Deus não é o Senhor, onde o Senhor não é rei, que é na terra de Moabe. Lembra o livro de Ruth? Que a Ruth começa lá, com o marido lá, o marido dela não, no início lá da Noemi, né? Eles mudam lá, tem fome, eles vão lá para a terra de Moabe, e lá morrem os três, o pai e os dois filhos, e fica a mulher viúva lá, 3 mulheres. Assim, tem lugar onde você vai, que Deus, que Jesus não é a referência. Entendeu o que eu estou falando? Onde você entra, Jesus não é a referência. Então, você já tem que saber que você está entrando ali, que você é a referência. E que lá as coisas acontecerão de maneira a não glorificar a Deus. As pessoas vão querer te prejudicar ali. Tudo acontece ali para você não glorificar a Deus. Então vão te oferecer bebida, te oferecer isso, te oferecer aquilo, vão assistir isso, aquilo. Então você fala, não. Entendeu? Não, e não. Vamos beber cerveja? Não sei, um exemplo, tá? Tem água, tem um suco, tem um guaraná, tem um refrigerante, um exemplo. Eu quero beber. Então, bebe. Certo? Já falamos sobre isso aqui, certo? Enfim, previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas. Então, assim, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos. Ai. Então, foge de discussões idiotas, tolas de assuntos, porque as pessoas acabam não se preparando para discutir biblicamente. O que pensa sobre isso? Então, tem que estudar, pegar todas as versões e ver lá para discutir. Tá, o que Jesus faria, tá, nesse sentido? Então, se você for querer levantar algum assunto polêmico, no meio de 10, tem pessoas que não estão preparadas. Se você ficar perguntando coisas agora, eu não sei, eu vou ter que rever lá o estudo lá. Entendeu o que eu estou falando? Tem que se preparar para as discussões. Então, assim, o apóstolo Paulo ficou sozinho. Que isso não lhe seja cobrado. Ele falou assim, os irmãos me deixaram sozinho lá, para discutir. Estava chateado aqui, né? Cadê os irmãos? Foram embora. Cada um para um lado. Ai. Você acha que é só aqui que a gente fica sozinho? Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu. Isso aqui é muito lindo. Ei, você nunca vai estar só. Quem vai estar do seu lado dando força? Não esquece isso não. É só chamar, beleza? Se você é servo, se você tem a consciência que foi chamado para servir, se você permanece no amor dele, como nós vimos no início, ele permanece em você, vocês estão caminhando juntos, fica tranquilo. Fica tranquilo, tá bom? Olha só, Jesus permaneceu ao meu lado para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios e eu fui libertado da boca do. Então é assim, permaneçam em Jesus Cristo, que, só para a gente fechar, tá? Que olha, o Senhor vai permanecer ao seu lado, se você tem a consciência de que você foi chamado para servir, de que Ele te escolheu, não importa o que você pensa de você mesmo, Ele te escolheu, as situações na sua vida é uma poda, tem coisas que Ele tem que retirar de você, mas eu não quero. Então você vai continuar nessa lição, você não vai poder passar para outra lição, tem que continuar até você entender isto. Mas olha só, Ele está podando você, melhorando você, e Ele vai estar sempre com você. Aceite essa poda, aceite essa mudança. Ele vai estar com você. Você precisa de amigos. O apóstolo Paulo está falando, olha, lembra, traga o livro. Olha, vem me visitar. Vamos lá, vai ter um culto no lar. Vamos abrir as portas para um culto, fazer um culto, sei lá, cada um mês na minha casa, na sua. Nós precisamos retomar isso, é muito lindo isso, entendeu? Não, mas precisamos retomar esse amor aí fraterno, tá bom? E aí, lembre-se,
Jesus vai permanecer sempre ao seu lado. E outra coisa que lindo, por quê? Para que por você a mensagem seja plenamente proclamada a todo mundo, onde você estiver. Aleluia. Você entendeu o que é ser servo? Que tem que estar preparado para pregar, ler, estudar, entendeu? E nem é mais servo, é amigo. É amigo. Essa foi a lição 1. Muito lindo, né? Muito lindo. Na próxima semana, nós vamos estudar, começar a lição 2. Vamos falar sobre santificação, oração, tá bom? E aí, eu vou pedir para quem for participar dessas aulas, não sei se você já deu para a Milena o seu e-mail, ou tem no WhatsApp, nós podemos mandar para você o PDF. Aí você dá uma estudada, são 2 páginas só, assim, de textos. Lá, quando você estiver estudando, tem a orientação do autor. Então, você estuda aqueles tópicos, deixa o Espírito Santo conduzir, e quando você vier para próximo domingo, por exemplo, você já, olha, estudei. E aí, quando, né, o professor estiver conduzindo, né, a aula, você, olha, que interessante, o Espírito Santo vai te fazer lembrar de algumas coisas. Aí você levanta a mão, fala, participa, tá bom? Se você deixar, a minha aula é muito expositiva, se deixar só eu falo. Eu sou muito faminha, né? Ok. Amados, obrigado pela sua presença, tá bom? Espero que Deus tenha falado com você. Você não é mais servo. Se você entendeu que você é servo, você passa a ser amigo. Se você ainda não entendeu o que é servo, você continua se sentindo servo. Você faz as coisas por obrigação. O amigo faz com prazer. Entendeu? Faça a obra com prazer. Seja amigo, não servo. Aleluia? Até mais. Obrigado pela sua presença. Deus abençoe vocês, tá bom?